galera? Então é o seguinte, esse tipo de ligação, né, ligação iônica, ela vai ocorrer pela interação entre íons de cargas opostas. O nome ele já te diz alguma coisa. Ligação iônica, iônica. Opa! Então, uma ligação que vai ocorrer pela interação entre íons. Iônica, íons. Captou a jogada? Tá? Então, essa interação entre os íons, eles são de cargas opostas. Beleza? Então, vai ocorrer por meio da atração eletrostática entre esses íons. Outra coisa importante que você, meu aluno, precisa saber é que a ligação iônica ela vai ocorrer a partir da transferência de elétrons de um metal para um ametal. Opa! Tu sabe quais são os elementos químicos considerados metais. E tu sabes também os elementos químicos considerados ametais, porque isso foi tema da nossa última aula, que foi sobre tabela periódica, beleza? Então, a ligação iônica, senhoras e senhores, vai ocorrer pela transferência de elétrons de um elemento químico considerado metal para um ametal, ou entre um metal e hidrogênio. Aqui eu trouxe para ti, olha, os metais. Os metais localizados no grupo 1, no grupo 2 e no grupo 3 da tabela periódica, né? Eles vão possuir, respectivamente, 1, 2, 3 elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência. Os elementos do grupo 1, se vocês forem consultar agora a tabela periódica de vocês, ele vai possuir na sua camada de valência o quê? Um elétron. Os elementos do grupo 2, eles vão possuir na sua camada de valência 2 elétrons. E os elementos do grupo 3, da tabela periódica, eles vão possuir 3 elétrons na sua última camada. Tudo bem? Turma, já que os ametais que estão no grupo 5, grupo 6, grupo 7, vão possuir 5, 6, 7 elétrons na última camada de valência. Grupo 5, 5 elétrons. Grupo 6, 6 elétrons. Grupo 7, 7 elétrons na camada de valência. Pode ressaltar, senhoras e senhores, que os metais, eles querem o quê? Eles querem doar elétrons. Então, vocês vão observar no decorrer da nossa aula, quando a gente estiver trabalhando exemplos de ligação iônica, que os metais eles vão sempre o quê? Doar elétrons para adquirir a sua estabilidade, para eles atingirem o octeto. Tudo bem? Se eles doam elétrons, eles vão ficar o quê? Positivo. E se eles ficam positivo, eles se transformam em um cátion. Tudo bem? Já os ametais, senhoras e senhores, eles querem o quê? Ganhar elétron. Se metal quer doar, o ametal ele quer o quê? Receber. Ele quer ganhar esses elétrons. Então, se ele está ganhando elétrons, ele vai ficar o quê? Negativo. E se ele fica negativo, ele transforma-se em um ânion. Tudo bem, galera? Então, o que eu quero que tu pegues agora dessas informações que eu acabei de enumerar para ti. Pega aí uma canetinha porosa, pega aí um pedacinho de papel e começa a anotar, ok? Primeira informação importante, ligação iônica ocorre pela interação entre íons de cargas opostas. Beleza? Segunda informação importante, essa atração eletrostática ocorre pelos íons de cargas positivas e negativas. Terceira informação importante. Vai ocorrer na ligação iônica a transferência de elétrons de um metal para um ametal. Ou de um metal e hidrogênio. Então, essas são as principais informações que tu precisas saber sobre ligação iônica. Tudo bem, galera? Vamos adiante.
Bom, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? E o que é que foi que eu acabei de falar para vocês? Que os elementos químicos do grupo 1, eles vão possuir na sua camada de valência o quê? Um elétron. Me provas, me provas, me provas que eu quero ver. Tá aqui, né? Aqui eu trouxe o sódio, que vocês podem observar na tabela periódica de vocês aí, que tu tens em mão, que o sódio ele está no grupo 1, portanto ele tem na sua camada de valência, na sua camada M, a presença de um elétron. Então, olha, grupo 1, grupo 2, grupo 3, eles tendem o quê? A doar elétrons. Acabei de mostrar isso. Então, o sódio, quando ele estiver fazendo uma ligação iônica, ele tende a doar esse elétron que está presente na camada M. Por quê, prof? Porque se ele perde esse elétron, ele vai adquirir o octeto. Como assim ele vai adquirir o octeto? Tá aqui, olha. Ele doou um elétron da camada M. Então, se ele não tem mais nenhum elétron na camada M, ele vai ficar apenas com a camada K, com 2 elétrons, e a camada L com 8 elétrons. Então, agora, como ele doou esse elétron, a camada de valência passa a ser quem? A camada L. E tu podes observar aqui que ele tem o quê? 8 elétrons. Sacou a parada? Vamos lá. Mais um exemplozinho. Vou pegar agora um elemento do grupo 2. Aqui, ó, magnésio. A gente fez a distribuição eletrônica do magnésio. Aqui a distribuição eletrônica. A gente fez a distribuição desses elétrons em camadas. E está aqui, ó, a quantidade de elétrons em cada camada. Para magnésio, a camada K tem 2 elétrons, a camada L tem 8 elétrons e a camada M tem 2 elétrons. Esse elemento químico, ele atingiu o octeto? Não, porque, porque na camada de valência ocorre a presença de 2 elétrons. Então, ele não adquiriu a estabilidade. Então, o que, que vai acontecer para ele adquirir a estabilidade? Ele tem que perder esses 2 elétrons da camada M. E é isso que vai acontecer. Ele perde esses 2 elétrons para adquirir o octeto. Me provas, me provas, me provas que eu quero ver. Está aqui. Olha só. O magnésio ele perdeu esses 2 elétrons. Né? E está aqui a distribuição eletrônica e a distribuição em camadas desses elétrons. Camada K eu tenho 2 elétrons e a camada L eu tenho o quê? 8 elétrons. E a camada M? Não tenho mais. Quer dizer, eu tenho, só que não tem elétrons, então ela não aparece. Beleza? Então tá aqui, ó, ele atingiu a sua estabilidade, porque na camada L ele tem o quê? 8 elétrons. Regra do octeto. Beleza? Vamos adiante. Mais um exemplo aqui, olha. Um elemento químico do grupo 3, o alumínio. Distribuição eletrônica, distribuição em camadas, né? Então, ele tem 3 elétrons na camada de valência, então ele tem que perder esses 3 elétrons para adquirir a estabilidade. Ele vai perder, né? E aqui vocês podem observar. Camada é K com 2 elétrons, L com 8 elétrons. Esse elemento químico ele está o quê? Estável. Vou pegar agora um elemento químico da família 5 ou grupo 15. Peguei o nitrogênio, distribuição eletrônica. Aqui está a distribuição em camadas desses elétrons, né? Agora a coisa vai ser diferente. Grupo 1, 2, 3, o elemento químico ele tinha tendência a perder, a doar esses elétrons. Agora não. A partir da família 5A, do grupo 15, 16, 17, a tendência é esses caras o quê? Receber. Beleza? Eles vão ganhar elétrons. Então, olha, se ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele precisa de quantos 3 elétrons para se estabilizar? Isso, 3 elétrons. Aqui, ó. Então, esse cara ele vai ganhar 3 elétrons para adquirir o octeto, a estabilidade. Está aqui, galera. Então, olha lá. Distribuição eletrônica, como vocês estão observando aqui, vão acompanhando a seta do mouse. E aqui está aqui, os elétrons em camadas. Ele tinha 5 elétrons, ganhou 3, fica com 8. Atingiu a sua estabilidade. A mesma coisa vai acontecer com os elementos do grupo 16, da família 6A. Olha esse exemplo, oxigênio. Distribuição eletrônica, distribuição em camadas. Ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Ele precisa de quantos 2 elétrons para adquirir a estabilidade? 2. Né? Aqui. Ganhou 2 elétrons para adquirir o octeto. Tinha 6 elétrons,
ganhou 2, ficou com 8. Esse cara está estável. Espero que vocês tenham entendido essa parte de quem vai ganhar, né? Quem vai ganhar elétrons e de quem vai perder os elétrons. Ligação química entre um átomo de sódio e um átomo de cloro, formando o cloreto de sódio. Olha, aqui eu trouxe um exemplo prático. Isso aqui cai bastante em provas de vestibulares. E se vocês forem observar, tem algumas questões lá no teu livro que nós vamos fazer exatamente em cima desse exemplo. Olha só. Aqui eu tenho um elemento do grupo 1 da tabela periódica, que é o sódio. E aqui eu tenho um elemento do grupo 7 da tabela periódica, que é o cloro. Então, se o sódio está no grupo 1, ele tem o quê? Um elétron na camada de valência. Aí eu coloquei aqui, ó, esse elétronzinho da camada de valência. Os elétrons que vão aparecer aqui ao redor do sódio e do cloro está relacionado à camada de valência. Okay? A última camada. Olha só o cloro. O cloro está no grupo 7. Ele tem o quê? 7 elétrons. 2, 4, 6, 7. Ok? Seguinte. Para o sódio adquirir a sua estabilidade, se ele está no grupo 1, ele precisa perder esse 1 elétron da camada de valência. Já o cloro, para ele adquirir a estabilidade, ele precisa ganhar o quê? 1 elétron, já que ele tem 7. Então, o que vai acontecer, prof? Esse elétron do sódio ele vai ser transferido para o cloro. Aí, senhoras e senhores, os dois elementos químicos aqui vão adquirir o octeto, ou seja, a estabilidade. Tudo bem? Olha só. Adquiriu a estabilidade. Sódio perdeu um elétron, adquiriu estabilidade. Cloro ganhou um elétron, que veio proveniente do sódio, e adquiriu a estabilidade. Cuidado com esse exemplo aqui, que ele é bem simples, mas ele cai bastante nas provas. Ok? Na ligação iônica, senhoras e senhores, o elétron sempre será o quê? Transferido. Bom, aqui nós temos o retículo cristalino do cloreto de sódio, que vocês podem observar aqui. Tá? Mais um exemplo. Esse exemplo aqui ele também cai bastante nos exercícios. Né? Ligação química entre um átomo de magnésio e 2 átomos de cloro, formando o cloreto de magnésio. O que é isso? Bom, agora eu peguei aqui um elemento do grupo 2 da tabela periódica, que foi o magnésio. Né? E eu peguei aqui, olha, 2 cloros do grupo 7. Então, aqui, grupo 7, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Grupo 7, 7 elétrons na camada de valência. Grupo 2, 2 elétrons na camada de valência. Se esse cara aqui está no grupo 2, a tendência é perder ou ganhar elétrons? É perder, senhoras e senhores. Grupo 7, a tendência é perder ou ganhar elétrons? Ganhar. Vamos ver o que acontece? Olha só. Opa! O magnésio ele perde um elétron para esse cloro. Né? Dessa forma, esse cloro aqui ele já adquire a sua estabilidade, porque ele ganhou esse elétron. Mas o magnésio precisa perder mais um elétron para adquirir a estabilidade. E ele vai perder para esse cloro aqui. Ó. Então, ele perde. Então, esse cara passa a ter 8 elétrons na camada de valência. Esse aqui 8 elétrons na camada de valência. E esse 8 elétrons na camada de valência. Todos adquiriram o octeto. Me provas. Aqui. Beleza? 2 átomos de cloro. Ambos estáveis. E o magnésio também.